Olá, está começando mais um Você Mulher. Hoje vamos conversar com o Dr. Bruno Orsi Medula, médico gastroenterologista pela Unesp e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Olá, doutor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Doutor, para quem está nos acompanhando, para o pessoal entender melhor, como que é o tratamento do especialista gastroenterologista? O gastroenterologista, ele trata doenças que vão desde a boca até o ânus, né, passando por órgãos como esôfago, estômago, intestino e glândulas anexas ao aparelho digestivo, como fígado, pâncreas, vesícula. Trata desde de doenças mais simples, como soluços, até mais sérias, como os cânceres. E o gastroenterologista, ele age em todas as faixas etárias, e cada faixa etária tem sua particularidade. Por exemplo, nas crianças é muito comum nos depararmos com as verminoses, com as doenças do refluxo, com problemas intestinais, de intestino mais ressecados. Em adultos jovens, temos muitas doenças relacionadas ao estresse, como as gastrites, o intestino irritável. Em pessoas mais velhas, temos que ter maior cuidado em diagnosticar precocemente os tumores, tanto de estômago quanto de intestino, que são os principais da nossa área. Certo. E os maus hábitos alimentares, eles podem trazer também doenças? Sim, tanto os maus hábitos alimentares podem ocasionar tanto doenças benignas, né, como a azia, que é uma manifestação da doença do refluxo, quanto doenças malignas, né? Alimentos condimentados, muito apimentado, mal conservados, e a baixa ingesta de frutas, verduras e legumes pode ser um fator determinante para câncer de intestino e de estômago. Em se falando de câncer, a gente não pode atribuir isoladamente o mau hábito alimentar, né? É um dos fatores causadores, mas a gente tem que relevar bastante o lado genético, né? Logicamente, uma pessoa que tem uma predisposição genética, tem parentes próximos com câncer de estômago e câncer de intestino, tem que, além da parte do fator alimentar, tem um maior risco de desenvolver essas doenças. Doutor, quais são os sinais de alerta para uma doença mais séria? Os sinais de alerta são o emagrecimento, a diminuição do apetite, os vômitos após a alimentação, a presença de sangue tanto nos vômitos quanto nas fezes, e a alteração do hábito intestinal. Uma pessoa previamente com o intestino regulado, se ela passa a ficar mais ressecada ou ter mais diarreia, é um sinal de alerta que pode ter alguma doença intestinal mais séria, precisa procurar o médico para ser investigado. Certo. Em tese, a mulher ela tem um intestino um pouco mais preguiçoso, né? Isso pode trazer algum problema no aparelho todo digestivo? A pessoa que tem um intestino mais preguiçoso, a constipação crônica, com o tempo, ela vai forçando a musculatura intestinal. Essa musculatura, para empurrar o bolo fecal em direção ao ânus, precisa fazer mais força, pois o bolo fecal está mais endurecido. Com isso surgem áreas enfraquecidas da parede intestinal, que são os chamados divertículos. Em algum momento da vida, esse divertículo pode sangrar, pode perfurar, pode inflamar, e isso é mais danoso para o indivíduo. Sem contar outras complicações a longo prazo, seria a incontinência, tanto que é a perda involuntária de gases e fezes, a hemorroida e até a neoplasia, pelo fato que é o tumor de intestino. Pelo fato das fezes ficarem mais tempo armazenadas no intestino, o material fecal em contato com a parede intestinal pode gerar um dano que a longo prazo transformar numa neoplasia, num câncer. Doutor Bruno, como que é feito o diagnóstico de uma doença mais séria como câncer? O diagnóstico é feito através de um exame chamado colonoscopia, no qual um aparelho é introduzido pelo ânus e percorrido o intestino. Durante esse trajeto, visualiza o intestino como um todo, a pesquisa de alguma lesão sugestiva de câncer. Se encontrar alguma desse tipo de lesão, colhe-se uma biópsia e envia para análise. A partir da análise, a gente vai saber se trata de uma lesão benigna ou maligna. E quais são os estágios dessa doença? A doença intestinal maligna, ela pode estar localizada, né, no estágio inicial, localizada somente no intestino, pode já ter acometido os gânglios ao redor, os linfonodos ao redor,
ou então, num estágio ainda mais avançado, ter acometido órgãos à distância, como fígado, pulmão, pâncreas. Logicamente, quanto mais avançado o estágio, quanto mais órgãos acometidos, pior as chances de cura. E como que é feito o tratamento, doutor? O tratamento principal do câncer de intestino é a cirurgia. Resseca o segmento intestinal acometido com os gânglios ao seu redor. Esse material ressecado é enviado ao patologista, que vai analisar a peça e os gânglios ao seu redor. Caso tenha gânglios comprometidos por tumor ou células sanguíneas com presença de células tumorais, encaminha o paciente para fazer um tratamento complementar, que seria a quimioterapia. Em alguns tipos de câncer intestinal, mais especificamente do reto, que é a porção final do intestino, dependendo a localização e o tamanho do tumor, antes da cirurgia a gente indica uma quimioterapia e radioterapia, com a finalidade de diminuir o tumor e evitar que essa pessoa fique com uma bolsinha, com uma colostomia permanente. É bom deixar claro que a maioria dos tumores intestinais, quando diagnosticados no início, eles são curáveis e sem a necessidade de ficar com a colostomia. O ideal é fazer a prevenção, né, doutor? E como que é feita essa prevenção? A prevenção deve iniciar já na infância, na adolescência, com hábitos alimentares saudáveis, ingestão de água, frutas, verduras, legumes, né? Evitar muitos alimentos gordurosos, muitos alimentos condimentados, né? Agora, uma prevenção mais direcionada para quem não tem nenhum familiar com tumor intestinal ou não tem nenhum sintoma, deve ser iniciado aos 50 anos de idade, com um exame muito simples que faz em posto de saúde, em qualquer consultório, que é um exame de fezes, no qual pesquisa a presença de sangue microscópico. Se vier a presença de sangue nessas fezes, a gente complementa a investigação com uma colonoscopia, a busca do que está sangrando. Pode ser um divertículo, pode ser um pólipo e também pode ser um tumor. Para quem já tem um familiar, um pai, mãe, um irmão, um tio, um avô com câncer intestinal, recomendo uma prevenção mais precoce e de maneira jamais agressiva. No caso, eu já começaria com uma colonoscopia. Muito obrigada, doutor, pelas informações. E se quiser deixar o contato também para o pessoal que está acompanhando aí para mais informações, fique à vontade. Obrigado, eu que agradeço. Deixo o meu e-mail à disposição, é brunoorsi@hotmail.com, ou atendo na Santa Casa de Macatuba e no consultório em Lençóis Paulista, no 3263-0466. Obrigada, doutor. E até o próximo Você Mulher.